Hoje vamos falar um pouco sobre fumaça. Muito bem, 2025 está aí e nós estamos num cenário extremamente conturbado no Brasil e no mundo. E você já preparou os seus kits? Você já comprou os seus equipamentos? Você já adquiriu? Você já preparou? Tá? Você já fez uma listagem do que você precisa para a sua situação de sobrevivente? A Sobreviva, preocupada com isso, está lançando alguns equipamentos básicos, lanterna, canivete, coisas do tipo, mas tudo isso nós estamos lançando através do Mercado Livre, que é um site confiável, para que os senhores possam adquirir. Aí na descrição tem o link. Os senhores, sugiro que aqueles que ainda não têm os equipamentos básicos, procurem ali os nossos equipamentos, e são equipamentos que eu testei primeiro para saber, e eles se prestam muito bem ao fim a que se destina. Espero que todos vocês se preparem, tá? E adquiram esse material. É uma parte da preparação. Em seguida, vem os conhecimentos e a prática leva às habilidades. Prepare-se e sobreviva. A fumaça é um recurso bem interessante e é bom que nós tenhamos um conhecimento um pouquinho mais forte. A fumaça sempre vai ter uma cor, né? Pode ser uma cor branca, pode ser uma cor escura ou pode ser colorido, certo? Cada tipo de fumaça dessa pode sinalizar alguma coisa, pode indicar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu olho ao longe um ambiente rural e eu vejo uma fumaça branca em algum lugar, pode ser um indicativo de que está tendo um incêndio ali. Se eu vejo uma coluna de fumaça pequena saindo dentro de uma mata, eu posso deduzir que tem alguém ali fazendo um acampamento, né? Ou cozinhando, ou fazendo alguma coisa parecida, alguma atividade parecida. Então a fumaça vai me indicar algumas coisas. Se eu estou procurando sobreviventes, se eu estou procurando pessoas, certo? É um sinal. Se a fumaça é concentrada, como eu falei, uma coluna de fumaça só, não uma área toda com fumaça grande, vai me indicar a presença de pessoas ali. Então, ou de um foco de incêndio. Então a cor da fumaça é bem interessante. Quando é que a fumaça é branca? Quando ela recebe, tá, como combustível materiais compostos de folhagem verde ou galhos verdes. Então, quando eu pego madeira verde, galho verde, etc., que ainda não está seco por completo e coloco numa fogueira, aquilo vai causar fumaça branca. Tá? Então, se eu quero fazer uma sinalização para a aeronave, eu acendo uma fogueira, mas do lado dessa fogueira eu deixo um monte de folha verde cortada, para poder utilizar na hora certa. Eu escutei a aeronave, eu jogo a folha em cima, para poder fazer fumaça branca em maior quantidade. Da mesma maneira, uma fumaça preta, na natureza, ela não é comum. Então ela só existe quando nós estamos queimando borracha, plástico, coisas desse tipo. Então pode indicar, por exemplo, um local onde houve um acidente com a aeronave. Então eu vi uma aeronave no céu, essa aeronave estava caindo, ela bateu num ponto e de repente aparece aquela fumaça preta. Se eu andar naquela direção, com certeza eu vou encontrar os restos daquela aeronave, certo? Então, fumaça preta, essa com certeza indica a presença humana lá. Também é uma possibilidade para quando eu sofro um acidente, por exemplo, de avião, utilizar a fumaça preta para sinalizar, eu estou marcando que ali é o local de um acidente, não simplesmente um incêndio qualquer. E as fumaças coloridas? As fumaças coloridas eu consigo através dos fumígenos. Existem os fumígenos que são utilizados na área militar e eu posso ter também fumígeno que eu adquiro em lojas de fogos. Então nós temos ali fumígenos de várias cores. O problema é que esses fumígenos que nós adquirimos em lojas de fogos, eles são extremamente sensíveis à umidade. Extremamente sensíveis. Eles não têm proteção contra a umidade. Eles são feitos para um pouco tempo de uso. Diferente do fumígeno militar, que ele é feito para ser estocado, para ser guardado num paiol e para ser utilizado depois, às vezes, de 1, 2, 3, 4 anos. Então, se eu vou utilizar um fumígeno civil, vamos dizer assim, ou seja, um fumígeno que eu comprei numa loja de fogos, e é interessante que eu tenha esse tipo de material para sinalização,
tá? Eu deverei colocar esse fumígeno num recipiente de plástico fechado. Se eu tiver algum produto para puxar a umidade, tipo aqueles elementos que vêm, às vezes, com materiais eletrônicos, aqueles saquinhos, isso dá para ser comprado pela internet e colocar junto também. Mas existe um fumígeno que nós temos acesso, que são os fumígenos usados em emergência de embarcações. Então esse eu consigo adquirir, tá? São fumígenos de longa duração, em recipientes adequados, muito semelhantes aos fumígenos militares, e que normalmente vai ser cor de laranja ou amarela, a maioria deles cor de laranja. Mas isso eu consigo adquirir. Então, em loja de caça e pesca, em loja que vende embarcações, nós vamos conseguir esse tipo de material. E é interessante que a gente tenha também, particularmente para sinalizar para alguma aeronave. Por último, existe um fator importante quando eu falo de fumaça, que é a inversão térmica. Normalmente, o solo é mais quente, porque ele absorve sol o dia inteiro, então ele fica quente. E à medida que nós vamos subindo, vai ficando mais frio. Então, quem teve a oportunidade de andar numa aeronave de portas abertas em grandes altitudes, percebe que lá em cima o frio é muito grande, tá? Então, eu já tive essa oportunidade uma vez de subir bastante com um helicóptero e foi um frio danado. Ou seja, em cima é frio, embaixo é quente. Por isso que quando você acende uma fogueira, a fumaça sobe. O quente vai subir em relação ao frio. Quando acontece o fenômeno da inversão térmica, ou seja, eu tenho uma área muito quente em cima, uma atmosfera muito quente, e embaixo eu já perdi a caloria, ou seja, no final da noite, ou seja, a noite inteira aquilo foi esfriando, aquele solo foi esfriando, e aí no final do dia ali, 4, 5 horas da manhã, o chão já está frio, mas por algum motivo em cima ainda se permanece uma atmosfera mais quente. Se eu acender uma fogueira, a fumaça vai subir e parar por ali, vai se espalhar. Então ela vai fazer uma área, em vez de fazer uma coluna, indicando um ponto, ela vai se espalhar, tá? Então nesse caso é melhor você aguardar um pouco, se você quiser fazer uma sinalização, você aguardar um pouco, aguardar um momento mais quente do sol, onde isso vai voltar ao normal. Ou utilizar uma fumaça colorida, certo? Se você tiver uma fumaça colorida, mesmo com inversão térmica, vai se ver ali uma mancha de fumaça cor de laranja ou amarela, e isso não é normal na natureza, tá? Agora, se eu estou utilizando a fumaça branca ou a fumaça preta que seja, se eu não esperar resolver o problema da inversão térmica, eu não vou conseguir sinalizar, ok? Prepare-se e sobreviva.